Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui começando mais um webinar de mercados. Hoje a gente está aqui com o Cleiton e com o Sandro. Eles vão falar sobre QT. O tema é um toolkit, um código-fonte, múltiplas plataformas. Tá bem legal mesmo o tema de hoje. E para a gente dar uma aquecida, vão falando aqui do lado de onde vocês estão falando, qual cidade, estado que vocês estão falando, para a gente dar um tempinho para todo mundo conseguir entrar na sala. E teve uma pessoa que perguntou aqui se a gente vai disponibilizar depois, a gente vai sim. A gente, a partir de amanhã, já vai estar no experience.mercados.com.br. Vai estar disponibilizado o webinar gravado com os slides, para ter acesso depois. Tá todo mundo, e também tá todo mundo ouvindo, tá me ouvindo bem, tá travando? Se estiver travando, por favor, avisa no chat do lado também. Tem pessoal de Florianópolis, São Paulo, Minas, Natal. Acho que ninguém falou, tá travando, então acho que a gente pode começar. Então, bom webinar a todos, e aí agora eu passo a palavra para o Cleiton. Bom webinar, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Sou o Cleiton da B2Open. Hoje, então, a gente vai fazer o segundo webinar sobre QT, que o Embarcados faz. E hoje a gente conseguiu trazer o Sandro, uma pessoa bem influente, né, sobre QT aqui no Brasil. Um dos membros colaboradores do KDE, e era uma pessoa que outros a gente acabou tentando trazer para hoje, mas devido ao fuso horário não foi possível, e o Sandro, sempre disposto, ele acabou dando certo, e ele vai participar hoje com várias informações sobre o QT e o uso globalizado em outras plataformas, além de sistemas embarcados. Eu vou abordar a parte mais de uso de sistemas embarcados, e o Sandro vai abrir um pouco mais esse leque, comentando sobre desenvolvimento com desktop e até mobile. Seria um assunto já mais recente com o QT para quem trabalha mais com os sistemas embarcados. Renato, o slide já está para o pessoal? Beleza, agora acho que todo mundo está conseguindo. Está com o slide aberto. Então, pessoal, eu sou da B2Open System, uma empresa que nós trabalhamos com projeto, treinamento, consultoria na parte de desenvolvimento de software, core business para sistemas embarcados, e na parte de interface gráfica, quando se envolve desenvolvimento de HM, aplicações que demandam uma interface de usuário, uma interface gráfica. Uma das opções que nós trabalhamos já há vários anos, e know-how de outras empresas, é utilizando o toolkit QT. Desde a época, eu não sou tão old school como o Sandro, que já conhece bastante contato há anos com o toolkit, mas eu comecei por volta da versão 4.7. E hoje nós vamos abordar o que vocês não vão ver diretamente código do QT. Uma das coisas mais importantes, além de saber programar e conhecer a API, é saber tudo que a ferramenta pode oferecer, o que ela pode te proporcionar para você utilizar na empresa, num produto, em um projeto, numa faculdade, num projeto open source. Então, aqui no primeiro tópico que eu vou acabar abordando com vocês, é o que seria o QT, o que é o QT. Então, uma breve história, rapidamente, né? QT não é uma ferramenta, não é uma linguagem, uma solução recente, já tem um tempo de mercado. Surgiu por volta de 94 com a Trolltech, e seu primeiro lançamento oficial em 1995. Alguns anos depois, a Nokia adquiriu a Trolltech em 2008. Em 2012, a Dija comprou a parte QT da Nokia. E aí teve na época do mobile Nokia, o Symbian, e aí surgiu o Android, foi toda um pouco antes dessa fusão. Até que em 2016, e até hoje, né, a DKT Company é responsável,
e a que detém todo o direito sobre o Qt, comercial e open source. Mantém todo o ciclo, os desenvolvedores, e mantém os direitos sobre o Qt em si, desde do que foi criado. Então, o Qt, falar de Qt, o que seria o Qt? É uma linguagem, é uma ferramenta, é uma IDE. O Qt ele é uma palavra isso aqui é uma frase até que o Sandro usou numa apresentação e eu achei bem legal. Falei, a gente poderia anexar na apresentação do Embarcados, que é todo um toolkit de desenvolvimento multiplataforma. Então, com a mesma API, com a mesma ferramenta, com a mesma ideia, você vai desenvolver uma solução que ela vai poder executar, poder funcionar no Linux, no Windows, no Linux embarcado, e em várias outras plataformas. Hoje, Qt, por exemplo, permite você executar com Knex, Vexworks, Infinity, que são RTOs comerciais, RTOs muito famosos em parte marítima e HMs industriais. E o mesmo código. Então, você conseguiria desenvolver no computador Windows, computador Linux, mas como target essas outras plataformas. É claro, umas diferenças entre a API, existem alguns módulos e algumas classes direcionadas a um foco do sistema operacional, mas no geral a aplicação, né, o que se desenvolve nativo, você conseguiria, baseado nas configurações da IDE, a compilação cruzada para esse target configurado. Legal. E aqui um outro resumo do que eu acabei de falar agora, né? O Qt, então, o que é? O que seria isso? Nessa imagem, a gente consegue, então, chegar no que eu acabei de comentar. É tudo o quê? Em um toolkit você tem todas as APIs, módulos, classes, ferramentas, que são diversas ferramentas, diversos recursos, para você desenvolver não só um software que vai rodar multiplataforma, no Linux ou no Windows, mas existem vários recursos extras para o seu software. Um exemplo, por exemplo, que eu vejo bastante, que atrai bastante pessoal na área de sistemas embarcados, no caso, por exemplo, de HM, é a parte de internacionalização. Então, você desenvolve a sua aplicação em português e durante o desenvolvimento você consegue recrutar os desenvolvedores, mostrar como se faz, e logo no fim você teria um software, por exemplo, com traduções para inglês, alemão, francês, e a forma de se fazer esse tipo de aplicação. Você não teria que reescrever o código para vários idiomas. E o Toolkit Qt, no caso, tem as ferramentas para te auxiliar e como você faz esse translation entre as aplicações. Uma tecnologia já é madura no mercado, né? A gente vê que surgiu lá em 94, então tem uma bagagem bacana, um tempo de estabilidade legal. E hoje utilizado, por exemplo, como está escrito no slide, em cerca de 800 mil desenvolvedores pelo mundo e mais de 70 empresas. Pô, 70 empresas é um número muito modesto comparado para ser uma ferramenta como a gente está comentando. Porém, essas 70 empresas são empresas que a gente vai ver logo a seguir nos slides quem são as maiores empresas que usam o Qt em seus produtos. Mas se no geral fosse juntar todas as empresas no mundo que usam o Qt, com certeza a gente passaria de 1000 empresas tranquilamente nessa frase, nesse slide. Bacana. E aí, isso aqui até do próprio Qt, que eles mostram uma aplicação do Qt. Então, utilizando principalmente os módulos Essentials do Kit, você desenvolveria então uma aplicação que poderia ser compilada e executada no Windows, no Linux, no Windows Embedded, então é possível também executar uma aplicação no Windows embarcado, Android e em algumas opções do OS X, parte de back do Macintosh, algumas famílias do Macintosh. E quem usa Qt? Que foi o que eu comentei anteriormente, são cerca de ali 70 empresas, mas quem são essas empresas? Se fosse só aqui no Brasil, tem várias empresas grandes que utilizam Qt, além de governo. Então, várias na área militar, segurança, e até
Na parte do TSE aqui do Brasil também, eles utilizam uma parte do Qt. E aqui nós montamos em um único slide, daria para montar bem mais slides das empresas. A maioria dessas informações está no próprio site do Qt, são os casos de uso e as tecnologias que foram criadas, e algumas das empresas. Algumas bem, dá para notar aqui na parte de baixo, a gente vê bastante empresas do ramo automotivo. Então, por exemplo, Ford, Continental, Panasonic, Honda, Volvo, Magneto Marelli, Mercedes. A Mercedes tem um case bem bacana, tem no canal do QT, conta a parte de IVE do veículo. O KDE, como está aqui, Google, VirtualBox. Aqui também eu coloquei bastante, até devido à apresentação ser para sistemas embarcados. Várias empresas de equipamentos médicos, como a Medic, a Verinsky, a Wilston, a Heartworks, deixa eu ver qual mais, acho que são só essas 4 da área médica. Mas são produtos de, por exemplo, um deles eu não me recordo, acho que é a Medic, que é de um equipamento bem crítico sobre a parte de monitoramento do pulmão. Então tem um aparelho instalado e a ferramenta faz todo o monitoramento, tem os alertas, em caso acontece as variações, em dados casos a aplicação gráfica lá com o médico ou o enfermeiro está interagindo, tem que tomar as ações ou ser programados para tais ações. Também tem um vídeo e mostra esse tipo de aplicação feito em Qt. E vários outros casos, como eu mostrei, aqui tem na área automotiva, mas tem várias empresas na área industrial, também na parte de CLP, PLCs e vários no ramo de computadores industriais. São missão crítica, coisa nesse nível. Por que usar o Qt? Por exemplo, hoje eu tenho aqui, eu compro uma IHM na China, ela já vem com Android rodando. Contrataria um desenvolvedor Java, ele faria. Qual seria um motivo forte, uma razão para eu utilizar o Qt? Vamos lançar mais um slide. Como a gente viu, de quando surgiu, né, já é uma tecnologia madura, há mais de 20 anos desenvolvido, sofre bastante atualização, melhorias, novos recursos, novas ferramentas. Tem várias empresas envolvidas na comunidade open source, que colabora, até o KDE, uma das maiores empresas, colabora com fonte do Qt, com novos recursos e correções. Alta produtividade, você não tem só um tipo de interface gráfica para desenhar no Qt. Mas eu não quero uma aplicação que tenha interface gráfica. Sem problema. O Qt você conseguiria desenvolver uma aplicação renderless e ela não teria uma interface gráfica. Seria um daemon, um serviço, comunicando via IPC ou SOCT, ou mudando com um servidor, ou até um IPC local falando com uma interface gráfica. Porém, essa produtividade, saindo um pouco às vezes do C++, tem, mesmo sendo C++, a interface gráfica tem uma delas que chama QML, é a mais, vamos dizer assim, para aplicações mobile, sistemas embarcados, é uma interface bem agradável, bem fluida, com uma experiência de usuário agradável, algo semelhante às aplicações mobile no Android, que o usuário acaba interagindo. Diversas funcionalidades, então ela estende em diversas opções, funcionalidades e recursos o seu core. Hoje temos mais de 47 módulos e mais de 1.500 classes. Isso abordando desde parte de abrir e manipular arquivos, strings, até a parte de você precisar interagir com Bluetooth, a parte de rede, não só software, você teria a parte de também gerenciamento dessa rede, informações do controlador de rede, IP e várias outras informações, indo de um nível mais baixo, por exemplo, de threads, indo até um mais alto nível com vários módulos para facilitar alguma comunicação ou alguma extensão com o seu produto. Efetivo do desenvolvimento multiplataforma, então hoje, por exemplo, nós temos clientes que desenvolvem, no caso de sistemas embarcados, tem o Qt, a versão, tudo, o ambiente preparado com uma placa ARM-X.
Nada impede um outro ARM de uma outra família, mas que seja um ARM Cortex, e o Linux consiga instalar o toolkit, você consiga executar essa aplicação, a mesma aplicação de um ARM em outro target. Ah, mas agora eu tenho um produto, eu estou usando uma placa embarcada, só que é um x86, sem problema. Você instala o toolkit ali e a sua aplicação também vai executar sobre essa plataforma. Ah, eu vou usar no Windows. Beleza, você instala o toolkit, prepara o kit relacionado a essa plataforma e você vai compilar a sua aplicação para executar sobre essa nova plataforma. Só aqueles detalhes, por exemplo, eu vou abrir uma porta serial no Windows. No Windows é uma com 1, com 2, com 3. No Linux é um /dev, TTY, USB 0, 1, 2, 3. Então, essas particularidades dos dispositivos de acesso, ou algum módulo direcionado ao tal sistema operacional. Fora isso, o multiplataforma da aplicação do Core é idem para todas as plataformas suportadas pelo Qt. Vamos avançar. Excelente documentação e comunidade ativa. A documentação do Qt é excelente, tanto na própria IDE, qualquer classe, método que você pare, o cursor em cima e pressiona F1, do seu lado direito já vai abrir uma documentação daquela classe, daquilo que você está com dúvida, quanto o próprio doc do Qt, do site. Tem todas as informações, todas as classes, vai ter a documentação explicando qual que é o módulo, a versão do Qt para aquela classe. Às vezes uma classe, um módulo recente, não suporta ainda a versão 5.4, por exemplo, não irá funcionar. Ou naquela época, uma versão comercial não era disponível, é acima de tal versão. Então na documentação você acha todas as informações, qual a versão do Qt, aquele módulo classe está disponível, todos os detalhes sobre as funções, o que é público, privado, se é third safe, se é reentrante. Há exemplos, muitas classes já possuem exemplos no próprio doc. Como o Qt já tem uma área também, tanto na documentação quanto na IDE, com exemplos para essa parte. Excelente desempenho. Tem duas opções, resumidamente, né, para a interface gráfica, o famoso widget, que é aquela interface que a gente é acostumado, quem desenvolveu muito com Visual Studio na época do Windows XP, Delphi, Embarcadeiro, Visual Basic, tem aquela interface clássica do sistema operacional. Isso que seria mais ou menos a interface do que tem o widgets. Porém, você consegue, ele é look and feel, então você conseguiria trazer a parte visual do sistema operacional, como também poder customizar. Porém, ele tem uma segunda alternativa de interface gráfica, que é a QML. QML, que é uma das linguagens dessa parte da interface para você descrever ela, e seria uma interface que possui aceleração via hardware. Então, para um sistema embarcado, às vezes uma animação, eu preciso desenhar aqui um motor, ele vai rotacionar, o usuário vai fazer ações, tem temperatura, tem óleo, tem um fluido desenhado, eu preciso fazer animação. Aí nessa parte, o QML já seria mais bacana para os sistemas embarcados. Você conseguiria aproveitar recursos da GPU, da parte de aceleração gráfica, e deixaria, por exemplo, o processador com uma parte mais de comunicação com barramento, comunicação serial, Modbus e várias outras funções mais para essa parte de regra do negócio. Além dos módulos, classes nativos do próprio framework, tem diversas bibliotecas de terceiro. Diversas bibliotecas que você pode ter acesso, até para estudar, ou para utilizar também, o KDE. KDE é extenso o número de bibliotecas que você pode usar do KDE para diversos recursos, principalmente para desenvolvimento desktop. E tem um site aqui que inclui o include.org. Tem diversas bibliotecas de diversas áreas, multimídia, banco, processamento de dados, algo com gráficos. Então, tem diversas bibliotecas de terceiros desenvolvidos ou ports. Por exemplo, tem esse Qt AV.
é baseado no libav do Linux. Então fizeram a port do Qt para suportar essa biblioteca. Já possui a seleção gráfica, codec decode baseado em processadores, então tem algumas instruções para melhorar algum demux, alguma coisa assim. E por último, a parte de dual licença, que normalmente é algo bem discutido, às vezes em fórum, gera bastante questão. São as duas formas de licença do Qt, comercial e a open source. Acredito que sempre vai existir a open source, desde quando surgiu o Qt até hoje se mantém a open source. Ela possui praticamente o mesmo código, as mesmas ferramentas, os mesmos bibliotecas, classes, tudo. Porém, a comercial oferece recursos para valer a pena o valor que você vai acabar adquirindo a licença. Isso envolve outras ferramentas, alguns módulos que normalmente saem exclusivos na parte do comercial, e uma das principais vantagens que eu vejo sobre a parte open source seria o help desk que você tem com o próprio pessoal do Qt. Então, por exemplo, você está desenvolvendo algo usando o Qt 3D, está usando algo, está fazendo um componente em OpenGL, e está usando uma das ferramentas que é o Qt Device Creation, que ele já fornece uma distribuição Linux customizada para sistemas embarcados. Algumas delas já com todo o recurso preparado para fast boot, e você está com dificuldade de executar a aplicação. Você roda, mas não está um desempenho legal. Ou está tendo reportes do OpenGL sobre lentidão, não compatível. Então, no lugar de você publicar isso no fórum, você teria um caminho, um atalho mais direto, que via esse helpdesk você conseguiria abrir, e alguém provavelmente envolvido nesse core, naquilo que você está tendo um problema, responderia para você diretamente além do fórum. Porém, você tem acesso ao fórum como qualquer solução open source utilizando o Qt, o fórum é aberto, tem diversas publicações lá no Qt. É bem legal até acompanhar para ver, aprender até com vários problemas ou soluções que você acaba vendo o pessoal fazer e conseguir ver, tem esse problema, aconteceu com isso. Então tem várias pessoas da comunidade que participam, respondem lá, galera bem, até das empresas que colaboram bastante com o Qt. Vamos avançar. E agora uma breve introdução, uma breve passagem sobre o Qt para sistemas embarcados. O que o Toolkit Qt ele oferece para quem quer desenvolver sistemas embarcados? Sistemas embarcados, pessoal, eu vou mudar um pouco aqui o foco, seria o quê? Você tem uma Raspberry Pi, você tem uma BeagleBone Black, você tem uma Udo, uma Toradex, uma NVIDIA com TK1, e você quer desenvolver uma aplicação para essa placa, para esse target. Então, isso que seria, nessa parte que eu vou abordar, os modos, o que o Qt poderia oferecer para você pensando em sistemas embarcados. Então, próximo slide. Por exemplo, aqui já começando, dois módulos, pelo menos sistemas embarcados, Qt Serial Port vamos dizer assim, carne de vaca, como se diria aqui no interior. Qualquer coisa hoje, você pega qualquer sensor da China, um oxímetro, por exemplo, da China, é serial. Você pega, eu vou pegar um Bluetooth aqui e vou abrir para interagir. Alguns não, a maioria deles é serial também. Esse módulo já é bem, é bem antigo já, um módulo bem estável, bem legal, vários recursos. Eu utilizo bastante em sistemas embarcados, é bem, bem legal. Eu coloquei ele fora da caixinha ali, porque ele tem bastante uso também, além de sistemas embarcados. Você vê muito uso em desktop, para aplicações comerciais. Exemplo dessas impressoras comerciais, Daruma, Bematec, interagir com esses tipos de impressora ou até qualquer dispositivo que use serial. Então esse módulo multiplataforma, é claro, e o mesmo uso que você faz com uma aplicação do sistema embarcado, com certeza essa aplicação, tirando o porto, configurações de baud rate, coisa de serial, funcionaria para o Linux ou Windows que você vai acabar compilando. E um outro módulo aqui, o mais em cima, é Qt Serial Bus. Esse módulo, pessoal, avançando o slide aqui,
Inicialmente, ele já surgiu com essas duas opções. É um módulo para quem precisa trabalhar com CAN e para quem precisa com Modbus. Então, eu vou aqui, eu tenho uma ECU do veículo, eu preciso interagir com ela, preciso pegar informações e plotar na tela. Essas informações podem ser velocidade, temperatura do óleo, o RPM do cooler tal, informações de sensor lambda. Aí cada fabricante vai dar uma informação para você trabalhar com o CAN. E Modbus muito utilizado em ambiente industrial, também em redes, não em carro, mas você vê em veículos, em rede em tratores, dispositivos agrícolas, você vê ainda muito uso do Modbus, mas muito presente na indústria, parte de sensores, IHM, você vê bastante uso de Modbus. E esses dois, o QT-CAN, você tem o SocketCAN, VectorCAN, PicCAN, TimeCAN, que são no Linux é muito comum trabalhar com SocketCAN, ele sobe uma interface de rede, como se fosse uma interface de rede, e a partir desse momento a CAN do dispositivo embarcado estaria traficando os pacotes da rede CAN por esse device. E pelo QT ele abre esse dispositivo e você conseguiria já receber os pacotes via sinal que seria já emitido ou escrevendo sobre esse barramento. E o Modbus. O Modbus tem a versão RTU, para quando você vai ter um 485, por exemplo, ali, ou TCP, em cima de Ethernet. Esse seria já, por exemplo, dois módulos comuns para sistemas embarcados, para quem quer utilizar rede CAN e para quem precisar de Modbus. Mas nada impede também de um 485 você desenvolver usando o que seria o port. Então, abriria 485 ali, manipularia os pacotes, receberia os sinais de quando chegou o dado, escreveria em cima do barramento, sem problema algum. Na parte de sistemas embarcados, a QT fornece alguns pacotes, já pensando em alguns segmentos. Tem o QT for Automation, um pacote difícil se ver comentar, ou uso até, aqui no Brasil, pelo menos eu não vi, começando agora a conversar com algum pessoal, mas são módulos pensando em automação. O que seriam esses módulos? Um deles é bem conhecido, só aproveitando aqui o outro pacote, que é a parte de automotiva. Então seria um pacote com soluções e todo, já uma otimização para módulos, ferramentas e já uma solução do QT para quem trabalha com soluções para automotiva. Então você tem que gastar toda a energia, às vezes customizando o sistema operacional, para depois trabalhar na sua regra de negócio, na sua aplicação. Então já tem dois pacotes, eu diria, pacotes, para quem vai trabalhar com automação e para quem vai trabalhar com solução para automotiva. Isso daí ele já fornece soluções e módulos para esse tipo de área de aplicação. Na parte de automação, um deles, esse módulo tem acho que uns 2 anos, não é tão, ele é um pouco recente, que é a parte de Message Queue. Então já tem o QT e o QTT. É um módulo para você trabalhar com Message Queue, muito utilizado em IoT, automação residencial, predial. Então você já tem um módulo que você não depende de uma implementação em cima de mais bibliotecas de terceiro para trabalhar com o mensageiro, interagir com broker e tudo mais. Um outro módulo nessa automação, para quem mexe com automação, KNX, é um protocolo muito famoso, principalmente em automação predial, aquelas redes que você vai ter sensores nos apartamentos ou no escritório, toda a parte de iluminação controlada, tem as HMs na tela com agenda, meteorologia, e você pode interagir, chamar um elevador. Normalmente nessa automação é sempre o KNX, que é um dos mais famosos para automação residencial. Uma rede muito famosa e muito utilizada nesse tipo de aplicação. E já tem um módulo no QT para esse tipo de uso. E um outro, mais voltado agora para automação na área da indústria, é o OPC, é o QT OPC UA. Esse OPC seria já para. Eu não lembro qual OPC, eu acho que é o último, se eu não me engano, que ele engloba as outras 3 últimas versões. Mas é para você interagir com redes OPC dentro da empresa. IHMs como Siemens, VEG, Schneider, várias outras trabalham com esse OPC.
Então, o Qt já tem um módulo para esse ambiente industrial para quem precisa trabalhar com o PC. Ele é os dois módulos, um é o cliente e o outro não me recordo o nome. Não cheguei a utilizar, mas já tem um módulo já prontinho para quem precisar trabalhar com esse tipo de aplicação em campo. Vamos ver aqui. E uma aplicação, no caso aqui, o Linux embarcado, né? Você pode desenvolver essa mesma aplicação que vai usar CAN, Modbus, MQTT, Knex, OPC, Serial Port. Ela pode ser uma aplicação gráfica ou não. E, por exemplo, essa mesma aplicação, olha ali em cima a gente marcou, ela pode ser uma aplicação que tem console application, ou seja, não vai ter uma interface gráfica. Vai ser um daemon, um serviço, algo que vai iniciar junto com a máquina, fazer toda a comunicação, enviar isso para um servidor, para um mensageiro, gravar num banco de dados, mas não teria interação com o usuário. Porém, uma outra opção seria desenvolver usando aquela tela que eu comentei, usando o Qt Widgets. Esse seria mais próximo às aplicações desktop que a gente conhece, softwares que a gente usa no computador. Também você poderia desenvolver esse tipo de aplicação, por exemplo, teria 2 programas. Aqui eu tenho a versão que vai rodar num hardware que não tem saída de vídeo, não tem nada. Mas aqui eu tenho a mesma versão com as classes, tudo, só com, é claro, alguns recursos a mais por causa de ter uma interface gráfica. E essa solução iria executar em um computador, no desktop, no Windows ou no Linux. E uma terceira opção, mais voltada agora sim a ter um desempenho melhor, já no lado do sistema embarcado, no hardware, que seria usando o Qt Kik Application. Já usando aquela linguagem que eu comentei, o QML, que a gente descreve uma tela e consegue fazer uma tela mais fluida, que possui aquele recurso bem bacana na parte de aceleração gráfica. E repara que aqui eu coloquei um pouco assim no Qt Kik, o Qt Kik 2D Render. Esse cara, ele é o quê? Por exemplo, você tem vamos pegar um exemplo, que é uma placa suportada oficialmente pelo Qt, a Toradex MX7. Essa placa é um excelente, um M-Cortex A com 1 GB, acho que é quad-core, tem versão quad-core, 4 GB, 2 ou 4 GB MMC, é um hardware bem bacana. Porém, ele tem um processador heterogêneo, tem 4 cores Cortex A e 2 Cortex M interno, 1, se eu não me engano. Porém, esse cara não tem GPU. Só assim, poxa, mas que legal, tem um hardware parrudo e tal, mas não tem um GPU para utilizar, por exemplo, o QML. Não necessariamente, por exemplo, você pode desenvolver em alguns hardwares, é claro, usando o QML, aquela tela mais fluida e tudo mais. Porém, com esse recurso aqui, que é Kik 2D Render, a sua aplicação seria renderizada em CPU Context, vamos dizer. Via software seria feita essa renderização da sua parte gráfica. Então você conseguiria ter uma tela visual, bacana, declarativa, fluida, usando o QML, e você não perderia tanto com o desempenho em alguns hardwares, porque tem essa tecnologia no Qt, para ajudar a você não quer usar um widget, gastar energia customizando, fazendo os styles, tudo, e queria fazer no QML. Então, com isso, é uma variável ambiente até que você configura, é bem fácil, que você marca como soft context. Então, você não dependeria, não necessariamente precisa ter uma GPU naquele sistema embarcado para poder rodar uma aplicação que você fez em QML e para ficar mais bacaninha. E aqui, ó, uma breve, rapidamente, né, o Qt Console Application, que seria sem interface, né, sem GUI, Graphic User Interface, o Qt Widgets Application. Esse cara aqui, essa foto, é de uma aplicação open source, chama Stacer, e ele é feito, tanto que visualmente é bem agradável, é feito usando o Qt Widgets, e é open source. E é bem legal esse projeto. Às vezes eu uso até de referência. Às vezes o pessoal fala, mas não dá pra fazer tela bacana com widgets. Não, dá sim. Normalmente eu passo o link desse projeto do GitHub para quem tem curiosidade ou quer aprender mais e até customizar, fazer uma aplicação legal usando, além do QML. E aqui embaixo uma aplicação, acho que é da Neptune, eu não lembro se é da Pilagori, ok, Dave, eu não me recordo qual das empresas que é, mas é usando QML. Então você vê que é uma interface mais com vários efeitos, animações, algo mais visualmente agradável no produto.
muitas vezes, né, você vende um produto mais pelo visual do que pelo que o produto faz. Às vezes a tela aí ela não faz nada. Está gerando tudo randômico, as velocidades das informações. Mas visualmente o cliente ou o parceiro já se encanta por esse tipo de tela, por esse tipo visual. É a perfumaria do produto. E recentemente, pessoal, isso é uma informação desse ano. Sandro, poderia desligar o webcam só o pessoal ver aqui? Acho que não dá para ver. Isso, valeu, Sandro. Esse ano, eu notei, acho que foi por volta de fevereiro, o QT conseguiu uma certificação da TUV. Quem trabalha com equipamentos médicos é acostumado a ouvir até certificar equipamentos, certificação de software em equipamentos médicos, e o QT recebeu uma certificação, são 3 ou 4 certificações da TUV. Isso é uma certificação muito importante, é uma certificação do QT Safe Render. O documento é extenso sobre as certificações, duas delas é voltadas para uma certificação na área médica e 3 na área para equipamento automotivo. Mas o que é legal da certificação é que eles receberam sobre a operacionalidade da aplicação, do seu software. Seria mais ou menos assim, no caso que ocorreu vários problemas, várias falhas, nesse dado de Safe Render, a aplicação que eu ia rodando, ela seria o último recurso de mostrar uma mensagem, ter algo rodando, uma informação, algo de emergência, uma ação a tomar, e o resto da aplicação, por exemplo, teria sido afetado. Então isso é bem bacana, é uma ferramenta, um recurso novo no QT, até onde eu sei, na versão apenas comercial, e até não é direcionado a qualquer produto comercial. Eu sei que eles são voltados aos contratos com os equipamentos médicos e automotivo, naqueles pacotes que eu mostrei anteriormente. Mas isso é bem bacana e a gente dá para ver, por exemplo, o nível que está chegando o framework. Então já está, por exemplo, para conseguir uma certificação dessa, que não quem trabalha com equipamento médico, eu já trabalhei, sabe que não é uma tarefa fácil e é bem árduo você conseguir passar por esse tipo de certificação. Depois, quem quiser, pergunta aqui, a hora que o Sandro entrar, quem quiser ver o link, às vezes da área médica, ver as certificações, me fala, que eu passo aqui no chatzinho o link sobre essa certificação e quais as certificações que estão inclusas nesse certificado da TUV. E aqui, pessoal, antes de passar a palavra para o Sandro, alguns livros para quem não conhece o QT, ou já mexeu com o QT, está desatualizado, queria voltar a estudar, conhecer o framework, alguns livros alguns atualizados até, outros já um pouco mais antigos, como esse segundo aqui, já tem bastante tempo. Eu recomendo esse Mestre em QT5, é bem bacana o livro, ele faz uma abordagem bem legal e trata bastante sobre QML, bastantes exemplos, parte de efeito, montando telas, fazendo coluna, mexendo com linhas, colunas, efeitos de transição de menu, list view, e toda a parte C++, até chegando em thread, parte de concorrência, e já coisas recentes, com C++ 11 e C++ 14. Esses livros aqui, esses 3, o primeiro, o terceiro e o quarto, é da PacPub, então sempre, todo ano rola um e-book free naqueles dias que eles disponibilizam o livro, mas vale a pena comprar, pessoal, porque são excelentes referências para se estudar o QT5. Ver se tem mais algum conteúdo. Beleza. Agora eu vou passar a voz para o Sandro, ele vai abordar sobre QT em uso de sistemas embarcados, mobile, e uma abordagem mais algo recente que ele acabou recebendo, conversando com o pessoal lá fora, nos eventos que o Sandro vai envolve QT e a KDE. Isso aí, Sandro. A palavra é sua. Joia. Obrigado, Cleiton. Boa noite a todos. Cleiton já me apresentou rapidamente. Meu nome é Sandro Andrade. Eu sou professor aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Estou falando aqui de Salvador com vocês. Bom, meu primeiro contato com o QT foi em 2000, mais ou menos, versão 2 do QT.
por conta do KDE, já nos tempos áureos da Conectiva e do Kurumin. E foi meio que paixão à primeira vista, porque eu percebi que eu podia fazer aplicações visuais bonitas e modernas usando o C++, que sempre foi minha linguagem preferida. Tá? Então, de lá para cá, sempre usando o Qt, nunca mais consegui largar, né? nem o Qt, nem o KDE. O Clayton já falou bastante, né? Uma visão geral sobre o que é o Qt e as principais aplicações do Qt na área de embarcados. Eu vou focar um pouco mais na área de sistemas desktop e mobile. Tá? O Qt ele nasceu com foco em sistemas desktop. À época, a ideia era que o Qt já fosse um toolkit multiplataforma desde o início. Então, a ideia era que a gente conseguisse construir aplicações visuais, inicialmente com foco somente em aplicações visuais, e que funcionassem em diversas plataformas, no Linux, no Windows, no OS X, com o mesmo código-fonte, apenas recompilando essas aplicações em diversas plataformas. Tá? Então, nessa área de sistemas desktop é a área onde o Qt realmente é mais maduro, porque são 23 anos de experiência, e sistemas desktop foi o principal alvo, né, do Qt desde o início. Bom, os exemplos de uso do Qt em sistemas desktop que eu vou trazer aqui são exemplos basicamente do KDE, que é a comunidade de software livre que eu participo, embora o Clayton já falou, né, existem inúmeras empresas hoje no mundo que desenvolvem aplicações baseadas no Qt. Tá? Bom, o KDE, para quem não conhece, é uma comunidade de software livre. Ele é um projeto tão antigo quanto o Qt. Ele é apenas um ano mais novo. Né? O KDE faz 22 anos agora em outubro desse ano. E o KDE é uma comunidade global de software livre que tem como objetivo desenvolver software de qualidade, sempre de forma aberta, seguindo os princípios aí do software livre. O KDE ele surgiu um ano depois e muito motivado pelo Qt. Né? Foi o Qt que motivou a ideia de construir um ambiente desktop que fosse moderno, desenvolvido de forma aberta. Então, tudo que a gente faz no KDE é feito com base no Qt. Né? É uma comunidade bem antiga, somos mais de 4.000 pessoas, né? Todos, ou a maioria, trabalhando de forma voluntária. Não somos somente programadores, temos tradutores, artistas, o pessoal que cuida de infraestrutura. É um grupo bem heterogêneo. Bom, e hoje o KDE entrega 3 tecnologias principais, né? 3 grandes grupos de tecnologias. A primeira tecnologia que a gente entrega é o Plasma, que é o nosso workspace básico de trabalho, que é o que era anteriormente conhecido como KDE. Né? Se você usou o Conectiva ou o Kurumin ou qualquer outra distro hoje que já traga o nosso workspace por padrão, você está usando o KDE Plasma, o que anteriormente era chamado somente de KDE. Mas hoje KDE se refere à comunidade, é o nome da comunidade, e o workspace que nós desenvolvemos se chama Plasma, ou KDE Plasma. Né? Então, se você acessar plasma-desktop.org, é o site principal do Plasma, mas você encontra esse workspace à disposição nas distribuições Linux mais usadas. Tá? Bom, tudo que a gente faz no KDE é com base no Qt, desde o início. Tá? Então, consequentemente, o Plasma também é feito com base no Qt. Ele é uma aplicação essencialmente visual, embora, como o Clayton já comentou, o Qt hoje em dia ele é também usado para construir aplicações console, né, serviços, servidores, etc. Porque o toolkit já te dá uma série de funcionalidades que não são ligadas somente a interfaces gráficas, né, como trabalhar com XML, comunicação entre processos, acesso a banco de dados, programação concorrente, multithreaded, etc. Mas o Plasma ele é essencialmente uma aplicação visual. Né?
O Clayton comentou rapidamente sobre QML. O Qt te dá hoje 3 tecnologias alternativas para você construir interfaces gráficas. A primeira e mais antiga é o Qt Widgets, onde você desenvolve as suas telas em C++. É o que é recomendado quando você quer criar aplicações que têm workflows mais complexos ou que tem que construir interfaces gráficas que são mais sofisticadas. Então, o Qt Widgets tem uma série de recursos, dos mais simples aos mais sofisticados, para você construir essas aplicações visuais. Então, essa é a primeira tecnologia e você usa a linguagem C++ para isso. A segunda tecnologia que o Qt te dá para construir aplicações visuais e interfaces gráficas é o QML, que é uma linguagem declarativa. Ela foi anunciada pelo Qt em 2009. Então, ela é uma linguagem declarativa, ela é muito, tem uma curva de aprendizado muito mais baixa, é muito fácil de aprender. Ela surgiu com foco na construção de aplicações visuais para smartphones e tablets e sistemas embarcados, embora hoje em dia o QML também já seja muito usado em aplicações desktop. Basicamente, todos os recursos do Plasma, desde o menuzinho que fica aqui no canto inferior esquerdo da tela, até o relógio, a bandeja de tarefas, praticamente tudo o que é visual hoje no Plasma e em uma série de outras aplicações do KDE já são feitas em QML, porque isso traz para a gente uma produtividade maior, é um código que geralmente é mais fácil de manter e, ao mesmo tempo, a gente consegue bom desempenho porque esses scripts em QML são executados direto na placa gráfica, por exemplo. Tá? Então, a princípio, a menos que você tenha requisitos extremamente rigorosos de workflows complexos para tela, o QML é a tecnologia mais recomendada, por todos esses motivos que eu falei. E a terceira tecnologia para interface gráfica que o Qt te dá é o Web Engine, que te permite criar aplicações onde você integre conteúdo web escrito em HTML mais CSS, por exemplo. Então, é interessante se você quer trazer parte de um site para a sua aplicação Qt, ou se você quer desenvolver usando algumas dessas tecnologias de front-end que existem por aí, ou também, caso você tenha algum interesse em criar aplicações que são híbridas, uma parte em QML, outra parte trazendo conteúdo web. Tá? Bom, então esse é o Plasma, é a primeira tecnologia que a gente desenvolve no KDE. Tá? É uma tecnologia já bem antiga, a gente faz o Plasma há 22 anos. Atualmente está na versão 5, e está à disposição nas principais distros Linux por aí. Bom, mas além do Plasma, nós no KDE nós desenvolvemos um conjunto de aplicações para diversos domínios, então player de música ou de arquivos multimídia em geral, um conjunto de aplicações educacionais que fazem parte da nossa suite de aplicações educacionais, que é o KDE Edu, navegador web, IDE, um grupo de jogos, editores de vídeo, editores para pintura digital. A gente faz um conjunto, são mais de 200 aplicações, todas feitas em Qt. E, obviamente, já que a gente está usando o Qt, a gente não quer que essas aplicações rodem somente no Linux. É claro que o KDE nasceu como uma comunidade centrada no Linux. O Plasma ele é um ambiente que foi criado para ser uma alternativa open source de workspace para o Linux, mas a maioria das aplicações que nós desenvolvemos hoje no KDE são de fato multiplataforma. Elas rodam no Linux, no Windows, no Mac OS. Algumas também já foram portadas para Android e iPhone. Então, a gente tem um interesse particular em desenvolver aplicações convergentes, que são essas aplicações que funcionam em diversas plataformas. Tá? Bom, então, eu vou citar somente algumas dessas aplicações
que foram desenvolvidas em Qt, muitas com interface gráfica já em QML, e que são aplicações multiplataforma que estão disponíveis, né, não só no Linux, mas no Windows e no macOS, por exemplo. Então, esse é o KDE em Live. Certamente quem trabalha com edição de vídeo já deve ter utilizado. Ele é um excelente editor não linear de vídeo. Vocês podem perceber que ele tem uma interface que é um pouco mais sofisticada, então ela é desenvolvida usando o Qt Widgets, talvez com alguma exceção aqui. Eu acho que já tem alguma parte que, né, que foi portada para QML. A gente consegue fazer essas aplicações também que são híbridas de Qt Widgets e de QML. Tá? E ele é um dos editores não lineares de vídeo mais usados hoje em dia. Se você for em algum workshop de edição de vídeo com software livre ou não, certamente o KDE em Live vai estar lá. Então, ele é um projeto do KDE, é desenvolvido de forma aberta, qualquer um de vocês pode entrar em contato, começar a participar. É uma excelente forma de você ir aos poucos aprendendo o Qt e se familiarizando com o Toolkit. Tá? Esse é o Krita, é outro software que a gente desenvolve no KDE e é, de fato, um dos softwares para pintura digital que é mais utilizado hoje no mundo. Né? E, surpreendentemente, a maior base de usuários do Krita hoje são usuários do Windows, o que é um grande showcase de toda essa capacidade, né, de construção de aplicações multiplataforma do Qt. Tá? Então, o Krita executa, né, se você acessar o site lá embaixo no rodapé, tem dizendo quais são as plataformas onde o Krita executa. Tá? Ele é um dos projetos mais antigos do KDE. Esse é o Marble. Como a gente volta? Pronto, voltou. Bom, o Marble ele é um Atlas digital, é um outro projeto mais antigo no KDE. Pessoal, a gente está tendo um problema aqui, mas... Tá. Voltamos. O Marble é um Atlas digital, ele tem uma série de funcionalidades bem bacanas, como diferentes mapas, não só da Terra, mas de outros planetas. A gente tem o primeiro mapa da Terra de 1400 e alguma coisa. Uma série de outras funcionalidades bacanas ligadas a rotas, tem mapa de ciclovia, tem um monte de coisa. E o Marble já tem, por exemplo, versões para Android. Né? Você pode baixar o Marble para Android, para Windows e para Linux também. E uma outra coisa um outro benefício muito, muito forte do Qt é que, de fato, se você tomar alguns cuidados básicos referentes à tela, a diferentes form factors e resoluções e tamanhos de tela, a gente consegue, né, ter o nosso software rodando em diferentes plataformas, aproveitando uma quantidade bastante considerável do código-fonte. Então, a gente consegue, por volta de 95% de reuso do código, né, da sua aplicação, independente se aquele software está rodando no Windows, no Linux ou no Android. Desde que você tenha alguns cuidados básicos com o consumo de recursos ou como organizar a sua tela em função do tamanho, né, disponível de tela que você tem no seu device. Tá? Bom, esse é outro projeto. O Minue é um software para ensino de música que eu comecei a desenvolver no KDE em 2016. Eu sou bem suspeito para falar, porque foi um projeto que eu comecei há 2 anos atrás, porque a nossa suíte de aplicativos educacionais não tinha nenhum software voltado para ensino de música, como a gente não tem, em geral, no mundo do software livre, né? A gente tem algumas poucas opções. Tá? Então, o Minue hoje ele é um projeto do KDE, o site é esse, minue.kde.org.
Ele está disponível já para o Linux, para Windows, para Android, e a gente está trabalhando no release para macOS. E uma das coisas interessantes do Minuê, por exemplo, é que toda essa interface gráfica é feita em QML, tá? Incluindo esse tecladinho aqui do piano, é tudo feito em QML. Né? O que mostra para a gente que é uma linguagem, né? O QML é uma linguagem que já traz uma série de recursos. Tá? Em 2009, quando o QML foi lançado, ele tinha somente poucos recursos, o mínimo assim para você conseguir criar uma aplicação para mobile ou para tablet, apenas botõezinhos e os widgets mais simples, né, para interação e para entrada de dados. Mas hoje o QML já é uma tecnologia muito madura, né, então é realmente o recomendado. Só se você tiver algum caso bastante específico onde aqueles recursos visuais você não conseguiria fazer em QML, ou teria muito trabalho, ou porque você tem uma demanda de altíssimo desempenho. Então, aí você parte, de fato, para o C++. Bom, esse é o LXQT. Ele não é um projeto do KDE, mas ele é bem interessante porque ele é um workspace, né, semelhante ao Plasma, mas ele é todo feito em Qt. Ele é um projeto de software livre também, né, qualquer um de vocês em Qt. E uma das grandes vantagens do LXQt é que ele tem um footprint de memória, um consumo de memória muito baixo. Né? Você executa o LXQt e você consome, né, menos de 128 MB de RAM para ter um workspace funcional, né, no seu laptop ou no seu computador. Então, vale a pena dar uma olhada. É um outro bom exemplo, né, de uso do Qt atualmente. Bom, vamos então, né, direcionar um pouco para a área de sistemas mobile, que dentro, né, desses quase 23 anos do Qt é uma plataforma um pouco mais recente. Basicamente, o projeto tem focado em mobile de 2009 para cá, né, talvez um pouquinho depois. Tá? Então, eu vou começar falando um pouco sobre o histórico, como que o Qt entrou nesse mundo mobile e como que a gente conseguiu chegar hoje, né, a ter, de fato, né, aplicações Qt rodando em Android, né, no Android e no iPhone, por exemplo. Então, tudo começou em 2006, ainda no período em que o Qt era mantido pela Trolltech. Nessa época, eles desenvolviam, né, uma versão do Qt chamada Qtopia, e a própria Trolltech desenvolvia esse telefone aqui, que era um hardwarezinho próprio desenvolvido por eles, chamado Greenphone. Tá? Então, era um protótipo de um smartphone, onde toda a parte gráfica aqui e as próprias aplicações eram desenvolvidos em Qt. Isso chegou a ter um certo sucesso, não o Greenphone, mas o Qtopia, né, foi entregue, foi lançado em uma série de aparelhos da Sharp e da Motorola em 2006. Como eu falei, em 2009 foi lançado o QML, que foi uma linguagem criada com foco em mobile e que é fundamental hoje para a adoção do Qt nessas plataformas mobile. Em 2010, 2011, foi o período onde a gente teve a febre, né, dos celulares rodando Symbian. Então, certamente muitos de vocês tiveram, né, smartphones que rodavam o Symbian e toda a parte gráfica, né, todas as interfaces eram feitas em Qt nesse smartphone. Em 2011, como parte de um projeto dentro do KDE, nós conseguimos fazer o primeiro port do Qt para Android. Tá? Então, em 2011, dentro do KDE, a gente conseguiu adaptar as camadas mais baixas do Qt para que ele conseguisse funcionar no Android. Pouco tempo depois, esse primeiro port foi chamado de Necessitas, projeto Necessitas,
e pouco tempo depois esse projeto foi incorporado como um projeto oficial, né, do Qt. Tá? Então, em 2013 saiu o primeiro Technical Preview do Qt já com suporte a Android e iOS. Obviamente, naquela época era um Technical Preview, ninguém estava ainda muito confiante ou confortável para construir aplicações mobile Qt para uso em produção. Tá? Mas a boa notícia é que de lá para cá muita coisa evoluiu, né, tanto no QML quanto no suporte do Qt para aplicativos mobile. Então, em 2014, por exemplo, saiu a API, o Qt Purchasing, que te permite fazer compra e acessar as stores de dentro do seu próprio aplicativo. Saiu também suporte a Bluetooth Low Energy, que é fundamental nessa área de embarcados e mobile. Em 2015 saíram as primeiras APIs para uso de mapas, GPS. Em 2015 também, em 2016 foi anunciado o Qt Quick Controls 2, que é um conjunto de recursos do QML, né, recursos visuais, elementos visuais em QML que foram criados especificamente para a área de sistemas embarcados. Então, são recursos com pouco consumo de memória, né, que tem uma renderização mais rápida, exatamente com foco em sistemas embarcados. Em 2016, também dentro do projeto KDE, nós começamos um projeto chamado Kirigami, que também é uma biblioteca em cima do QML, que facilita muito a vida de quem quer desenvolver aplicações convergentes, né, que são aquelas aplicações onde o mesmo código QML ele funciona no desktop, mas também funciona em um tablet ou em um smartphone com uma tela bem pequenininha e a própria interface já se ajusta para que tenha a melhor apresentação a depender do seu form factor. Então, o Kirigami já resolve tudo isso para você, é realmente bem útil para a gente ter um bom reuso de código de apresentação, né, de camada de apresentação, de tela. Tá. Bom, essa figura mostra, né, de uma forma bem resumida qual é a arquitetura básica de uma aplicação Qt, não só a aplicação Qt Mobile, tá? de qualquer aplicação Qt. Então você tem o seu sistema operacional, que pode ser qualquer um dos que são suportados pelo Qt hoje, né, que são vários. Você tem o código do próprio Qt, né, que é aquele conjunto de 1.600 e tantas classes que te dá todas as funcionalidades que você precisa hoje para construir aplicações visuais ou não. E entre esse código do Qt e o sistema operacional tem uma camadinha que é super importante, que é a QPA, né? Que é uma sigla para Qt Platform Abstraction. Então, é essa a camada que faz o Qt funcionar no Windows, ou no Linux, ou no Mac OS, que faz toda essa adaptação. Tá? Então, para que a gente consiga fazer aplicações Qt funcionarem no Android, o que precisou ser criado à época foi um novo plugin do QPA, né, que fizesse essa camada, essa camada intermediária entre as APIs do Qt e o mundo do Android. Tá? Só que a gente teve um complicador, né, um fator complicador a mais, que é o fato do Android ser uma plataforma essencialmente baseada em Java. Né? A gente desenvolve aplicações nativas para o Android em Java. Tá? Então, a solução foi criar um QPA que faz uso do JNI, que é uma tecnologia para interoperabilidade entre aplicações Java e C e C++. Né? Então, um QPA que faz a adaptação do mundo C++ do Qt com o mundo Java do Android. Então, na verdade, uma aplicação Qt que roda hoje sobre o Android, ela é uma espécie de uma aplicaçãozinha híbrida. Então, quando você inicializa a aplicação, ela começa executando como sendo uma aplicação Java, que depois via JNI faz, né, a inicialização da aplicação Qt que você desenvolveu em C++ ou em QML. Tá? A boa notícia é que essa parte Java, que é o lançador, né, que é o launcher da aplicação,
ela é criada automaticamente pelo Qt, né? Mais especificamente pelo Qt Creator, que é a IDE padrão do Qt. Então, o Qt Creator já cria esse launcher para você nem vê esse código, de modo que você concentra o seu esforço no desenvolvimento de uma aplicação Qt em QML ou C++, como se fosse uma aplicação para desktop, tá? Então, a gente não tem um Qt para mobile e um Qt para desktop. A gente tem o Qt. De um modo geral, todas as APIs, né, do Qt, elas vão funcionar no Android. É claro que a gente não vai construir uma aplicação como a gente constrói para um desktop, assumindo que a gente tem boa conectividade, muita memória, energia infinita, e eu vou querer que isso rode em um dispositivo móvel, né, com bom desempenho, de maneira satisfatória. Mas, em tese, todas aquelas 1.600 e tantas classes do Qt, talvez com algumas poucas exceções, podem ser usadas, né, no seu aplicativo para Android ou iPhone. É claro que se você desenvolver a sua aplicação usando o Qt Widgets, você vai ter uma interface que certamente vai ter botões que são pequenininhos demais, né, para você clicar em uma tela pequena do seu smartphone. Mas, se você fizer em QML, né, o QML já tem alguns recursos bem interessantes, como por exemplo, já escolher o tamanho de fonte e tamanho de botão que é mais adequado, a depender se você está rodando o seu software em um smartphone que tem uma tela muito, muito pequenininha, ou em um tablet que é um pouco maior, ou em um desktop, ou em uma TV gigante de high DPI. O QML é muito, muito, muito bom para fazer isso. Ele não faz tudo, mas ele já ajuda, né, em muita coisa. Tá? Então, hoje, desenvolver aplicativos para Android com o Qt, usando o Qt Creator, é muito, 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 muito simples. É basicamente instalar o Qt Creator, instalar o Android SDK e o NUDK, e você pluga o seu smartphone, o Qt Creator já detecta, você já consegue compilar e fazer deploy, né, do aplicativo no seu smartphone. O Qt Creator também já suporta a geração, né, dos arquivos APK, já inclusive fazendo assinatura para que você já faça o upload desse seu projeto para o Google Store, por exemplo, para disponibilizar para os seus usuários. Bom, o Qt traz também alguns módulos que foram criados especificamente para mobile. Tá? Então você tem o Qt Bluetooth, incluindo Bluetooth Low Energy, que te dá APIs tanto em C++ quanto em QML, para você se comunicar com outros dispositivos via Bluetooth. Tem o Qt Graphical Effects, que te dá recursos para você trabalhar, por exemplo, com simulação de partículas, que é algo muito interessante para joguinhos e tudo mais. O Qt Positioning, para você acessar GPS, mapas, etc. O Qt Sensors, para você ter acesso a acelerômetro, sensor de proximidade e outros sensores do seu aparelho. E tem uma série de outros módulos que são específicos para Android ou são específicos para iPhone. Tá? Esses que não são específicos de plataforma, por exemplo, o Qt Bluetooth, o Graphical Effects, etc., eles são módulos que garantem multiplataforma. Então, né, se você acessa as informações do seu GPS ou do acelerômetro do seu smartphone usando o Qt Sensors, então esse código vai funcionar tanto no Android quanto no iPhone, porque ela é uma API que uniformiza o acesso a essas duas plataformas. Tá? Sempre que um módulo do Qt ele é específico de uma plataforma, somente isso é indicado na documentação. Né? E aí você sabe que somente essa parte do código, eventualmente, você vai ter que manter um códigozinho para Android, outro código para iPhone, porque aquilo não foi uniformizado ainda pelo Qt, como hoje, atualmente, é o caso de Push Notification, por exemplo. É ainda uma parte que a gente tem que manter código separado para plataformas mobile separadas. Tá? Bom, aí eu trouxe aqui mais alguns exemplos na área de
de mobile. Alguns exemplos são do KDE, alguns outros exemplos foram sistemas que nós desenvolvemos aqui na universidade. Esse foi um primeiro protótipo que a gente fez, né, de aplicativo Qt para Android, para uso interno aqui no IFBA. A ideia era ter um aplicativo para ser utilizado pelos professores e pelos alunos para fazer a gestão dos nossos processos acadêmicos aqui. Fazer chamada, ver nota, mandar mensagem de professor para aluno e vice-versa. Mas isso foi um primeiro protótipo, foi muito mais um projeto piloto, isso foi há muitos anos atrás já. Mas depois a gente teve alguns projetos que foram bem bacanas. Esse aplicativozinho, ele é um leitor bem simples de feeds RSS. Você pode usar para ler os seus blogs favoritos. E ele foi desenvolvido em um workshop que eu ministrei aqui no IFBA de desenvolvimento Qt para Android. Foi um workshop bem rapidinho, foi somente uma manhã de sábado, 4 horas, e a gente conseguiu fazer um aplicativozinho, né, que você conseguia acessar aqui uma série de blogs, e você conseguia ver cada post. A gente fez todo em QML. É um aplicativo com zero de C++, né, porque a gente tem todos os recursos em QML e um pouquinho de JavaScript, né, e a gente desenvolveu isso aqui em uns 45 minutos, 1 hora no máximo. Então, o QML é de fato muito produtivo, né? Quando você vence aquela primeira curva de aprendizado e pega o traquejo da coisa, é realmente um recurso muito produtivo do Qt. Esse foi um outro projeto que a gente desenvolveu aqui no IFBA, em parceria com uma empresa. É um aplicativo para compras coletivas, tipo Groupon. Foi um projeto bacana porque a gente precisava ter versões para Android e para iPhone, já com recursos mais sofisticados, como push notification, persistência local, operação desconectada, e foi um bom laboratório para a gente de Qt para mobile também. Esse é o Emily, que ele é, na verdade, a evolução daquele primeiro protótipo que eu mostrei. O Emily hoje é o aplicativo que a gente usa aqui no IFBA para facilitar a nossa vida enquanto professores, alunos e técnicos. Ele é todo feito em Qt, também com versão para Android e iOS, tá? E iPhone. Esse é o Agora Mobile, foi um aplicativo que nós desenvolvemos para um evento que nós organizamos ano passado, que eu vou falar rapidamente mais à frente, que foi a QTCon Brasil. O objetivo desse aplicativo foi fazer com que os participantes do evento conseguissem visualizar a grade de eventos por dia, para cada palestra, visualizar um resumo da palestra, a biografia do palestrante e também poder dar uma nota, né? Você assiste a palestra e dá de 1 a 5 estrelinhas dizendo o que você achou daquela palestra. Também foi um excelente, né, caso para a gente de uso de Qt para mobile, porque nós desenvolvemos esse aplicativo em tipo 3 dias, assim, às vésperas do evento, meio corrido, né, mas ficou muito bacana. Ele já foi usado em umas 2 ou 3 outras conferências, né, também com esse mesmo recurso de poder visualizar a grade de programação. Bom, esse é o Plasma Mobile, que é um projeto que a gente desenvolve no KDE, onde a ideia é ter, de fato, um workspace para mobile que seja software livre e que possa ser utilizado, por exemplo, no seu Android, tá? A gente começou no KDE, esse projeto foi oficialmente apresentado no KDE em 2015, se não me engano. Ele funciona, grande parte do código é o mesmo código do Plasma Desktop, né? O Plasma para desktops. Entretanto, ele hoje tem ainda uma restrição bem séria de somente funcionar em alguns devices somente, né? O Nexus 5, o OnePlus, somente em uns 3 ou 4 devices. A gente, infelizmente, não consegue ainda colocar o Plasma Mobile para rodar em um Samsung ou em um aparelho, né, desses mais convencionais que nós temos por aqui.
mas ele funciona, faz ligação, recebe SMS, tem widget para você fazer previsão de tempo, visualizador de imagem, browser, tem tudo, é um workspace bem completo. Se vocês acessarem esse site, plasma-mobile.org, tem um videozinho de demonstração que mostra todo o ambiente rodando. Qual é o status atual do projeto e o que é que a gente tem de novidade? Bom, a gente tem dois projetos correlatos que são interessantes. Um projeto se chama Halium, que na verdade é uma união de diversas comunidades de software livre que tem interesse em mobile, e é um esforço conjunto que tem como objetivo livrar a gente de stacks proprietários para mobile. A ideia é ter uma alternativa completamente open source para o seu smartphone. Assim como hoje a gente compra um computador qualquer e a gente tem a liberdade de instalar o Linux, a gente quer, né, comprar um smartphone qualquer e ter a liberdade de instalar um Linux com Plasma e ter todas as garantias que o software livre dá para a gente em relação à privacidade, desempenho aberto, livre de vírus, etc. Então, um projeto interessante é o Halium, e o outro projeto bem mais recente é o Librem 5. Né? Não sei se vocês estão acompanhando. O Librem 5 é um projeto que foi criado por uma empresa chamada Purism. Eles fizeram uma grande campanha de crowdfunding com o objetivo de arrecadar 1.500.000 euros para desenvolver um smartphone completamente open source. Né? A meta deles era arrecadar 1.500.000 euros, eles arrecadaram 2.500.000 euros. Então o projeto está tocando. A ideia é que eles tenham uma primeira versão desse smartphone 100% open source em janeiro do ano que vem. Tá? Então o Librem 5 ele é um projeto parceiro nosso no KDE, então obviamente que o Plasma vai ser uma das opções que vocês vão poder usar no Librem 5, né, assim que ele for lançado. E aí eles estão trabalhando nessas partes mais baixas, né, do stack de tecnologias mobile para a gente, de fato, conseguir ter o Plasma rodando em qualquer smartphone ou na maior parte desses smartphones. Tá, isso aqui é só uma foto do Plasma Mobile rodando no Nexus 5. Isso aqui foi uma campanha que nós do KDE fizemos no Qt World Summit do ano passado. A gente estava com um stand lá no evento, lá em Berlim, fazendo demonstrações do Plasma. Foi bem bacana. Bom, e aí já encerrando e aproveitando toda a audiência do Embarcados, eu queria convidar a todos para participar da QTCon Brasil 2018. A QTCon Brasil foi um projeto que foi iniciado por mim, pela Araceli e pelo Felipe, que, né, nós somos três colaboradores do KDE aqui no Brasil. Ele foi bastante inspirado na QTCon que aconteceu em Berlim em 2016. Foi um super evento de QT que reuniu 5 grandes comunidades e empresas que usam o QT. E a gente saiu de lá pensando em fazer uma conferência de QT aqui no Brasil. Né? Então, inicialmente, era uma ideia bem simples. A gente ficaria super feliz se desse 50 pessoas. E a gente fez a QTCon Brasil ano passado em São Paulo. Foi a primeira conferência de QT da América Latina. O Clayton, a Toradex, o pessoal da Embarcados foram grandes parceiros. O Clayton ministrou treinamento lá sobre QT embarcado. Foi um evento muito legal, a gente teve quase 200 pessoas, né, com palestrantes de fora do país, com uma série, né, de projetos bem bacanas feitos em QT aqui no Brasil, que até antes da conferência a gente não tinha conhecimento, né, de que tinha tanta gente, empresas, universidades, órgãos do governo usando o QT. Tá? Então fiquem atentos ao site br.qtcon.org. Nós vamos anunciar o evento em breve, espero que até a semana que vem, mas já temos uma data de 8 a 11 de novembro
Se você quer saber tudo de novo no QT, então apareça lá na QTCon Brasil 2018. Tá? Bom, aqui são alguns canais, se você quiser falar com a gente, tirar dúvidas, mandar código, dizer meu código não está funcionando, me ajude aqui, o que é que eu faço, como é que eu faço no QT para fazer isso, etc. Vocês podem participar dos canais QT Brasil e KDE Brasil no Telegram, estamos todos lá, mande sua dúvida, alguém vai te ajudar. Tá? Acho que é isso. Né? Então, bom, obrigado ao Cleiton, a Renata e ao pessoal da Embarcados. Foi um prazer para mim estar participando aqui desse webinar. Eu acho que foi bem bacana. É isso aí. Bom, eu queria agradecer vocês por terem participado mesmo. O pessoal interagiu bastante, fez bastante pergunta e foi bem legal. Acredito que todo mundo tenha gostado. Tanto que até o pessoal está fazendo pergunta ainda. Giancarlo acabou de perguntar. A possibilidade de aplicação de que tem redes de sensores sem fio. Seria uma rede. Seria uma rede convencional ou sem fio apenas? O José? Mandou? É o Giancarlo. Jean Carlos. E se tiver um IP em cima de uma internet, Wi-Fi, algo assim, pode trabalhar com sockets, até o MQTT mesmo. Não sei se seria algum padrão industrial, algum outro tipo de automação. Bom, eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas. E como a gente tinha anunciado no evento e na página do Experience, a gente vai fazer o sorteio de uma placa da BeagleBone Black Wireless para os participantes que agora estão online. Essa placa foi cedida pela Mauser, então a gente vai fazer a pergunta e quem responder primeiro no chat, aparecer primeiro a resposta certa, vai receber essa placa. Tá bom, gente? Então, todo mundo fica preparado aí, porque é uma BeagleBone, né? Que quando eu passar o slide já vai aparecer a pergunta. Todo mundo preparado? Bom, qual o nome da linguagem do Qt para desenvolver interfaces usando o Qt Kit? Vamos, gente, uma BeagleBone. Não apareceu ainda. Ai, meu Deus! Não consigo responder mais nada, porque subiu tudo para cima. Nossa, foi mais chuva agora. O primeiro a responder foi o Gustavo. Parabéns, Gustavo. Depois a gente vai entrar em contato para ver como que vai entregar tudo. Vai fazer para te enviar. Bom, queria agradecer de novo vocês, Sandro e Cleiton, por ter participado. Muito obrigado mesmo. A gente agradece muito, é muito legal todo esse conteúdo que vocês trouxeram pra gente. E acho que é isso. E é sempre para todo mundo ficar acompanhando Embarcados. Em setembro nós vamos ter mais 3 webinars com outros temas. Então, gente, aproveita para ir sempre acompanha a gente para se inscrever. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo, pessoal. Foi bem legal. Espero que eu e o Sandro, a gente conseguiu passar um resumo do que é todo o toolkit QT, o que ele se tornou hoje, perto da experiência que às vezes o pessoal teve há anos atrás. Queria agradecer ao Sandro, que foi sensacional a sua presença, Sandro. Era algo que às vezes faltava, tanto que o pessoal se interessou bastante na parte de mobile. A gente sabia que seria algo bem importante, né, com o QT em um webinar com sistemas embarcados. E por você ser uma pessoa bem influente nessa parte do QT, por ser brasileiro e estar envolvido na comunidade. Obrigado pela presença e sua participação. Foi muito bom para todo mundo. Obrigado a vocês. O prazer foi meu. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.